Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estava com saudade de vocês. Muitos aqui eu não tenho visto, porque eu tenho estado no culto da manhã, ministrando no culto da manhã, e é uma alegria estar aqui com vocês, trazer essa palavra do céu. É muito bom ver os irmãos, é muito bom ver esses rostinhos, e sabendo que num dia de chuva, você está aqui para honrar o nome do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos, sejam abraçados aí no Espírito pelo Senhor. Creio que Deus tem coisas novas para falar ao nosso coração essa noite. E o tema dessa noite é mais profundo com um Pai de amor. Amém? Então, todos nós temos um pai, né? Um pai terreno. Todos nós nascemos de um pai, seja um pai presente ou um pai ausente. Alguns aqui têm um histórico de um pai mais ausente, alguns aqui têm um histórico de um pai mais presente. Mas hoje eu quero falar de um pai de amor. Um pai que nos adotou no Espírito, um pai que é rico em misericórdia e que deseja alinhar o coração dos filhos nessa noite. Amém? Você recebe? A igreja vai ter que falar comigo até de máscara. Todos nós nascemos de um pai terreno, mas nós temos a chance de sermos gerados por um pai de amor e um pai celestial. Então diga comigo, eu tenho o privilégio de receber a adoção de um pai celestial. E se você crê nisso, aplauda o Senhor. Com fé, igreja. Aleluia! Glória a Deus. Essa igreja está avivada hoje. Está tudo sob controle. Mas onde que a palavra de Deus diz e onde ela nos respalda que nós temos um Pai celestial? A palavra de Deus nos respalda em Mateus capítulo 6, verso 9. Queria que você abrisse aí na sua Bíblia. Que quem afirma isso é Jesus. Eu falei numa ministração atrás que Jesus veio à Terra para fazer muitas coisas. Jesus veio à Terra para nos salvar, veio para nos redimir dos nossos pecados, veio curar muitas vidas, veio nos restaurar, mas Jesus veio fazer algo muito especial. Jesus veio nos mostrar o Pai. Então, nada melhor do que Jesus, que é o Filho de Deus, nos mostrar o Pai. Amém? Então, lá em Mateus, capítulo 6, verso 9, ele diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo Pai nosso. Ele não está falando meu Pai. Então aqui ele está declarando essa bênção sobre a nossa vida. Que nós temos um Pai em comum. Então nós poderíamos ser chamados de servos, discípulos, mas não. Nós somos chamados de filhos. E nós temos um Pai de amor. E por que Deus trouxe essa palavra ao nosso coração? Deus tem trazido uma revelação ao nosso coração de que existe sobre a igreja dos últimos dias um espírito de orfandade. Muitos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, andam com o Pai, mas ainda se sentem órfãos. Precisam de cura interior. E nessa noite você vai ser curado. Amém? Se você saiu da mesa da casa do Pai, você vai voltar para essa mesa, porque esse Deus é um Deus de amor. E a Bíblia fala também que ele é um Pai de amor, mas ele é um Pai de disciplina, né? Porque todo mundo aqui que é pai, mãe, quem aqui tem filhos? Faz assim. Nossa, tem muitos, né? Sabe que uma educação de um filho não pode ser baseada somente em amor. Ela precisa também de palavras, de disciplina, de correção. Mas o que um filho procura num pai? Porque também tem isso, né? O filho procura algo no pai. O filho procura no pai a segurança, o amparo, o porto seguro, uma referência, um lugar seguro para olhar. Então, muitos de nós viemos de uma família destruída, com esse olhar distorcido. Não temos um pai que foi um referencial, um pai que era um porto seguro.
Então nos tornamos seres humanos inseguros, produzimos aquilo que recebemos. Mas muitos de nós já recebemos um Pai Celestial, a adoção, mas ficamos apegados nas feridas, ficamos apegados naquilo que foi feito no nosso passado e não tomamos posse daquilo que é nos dado de graça, porque Deus é esse Pai. Ele é um Pai que ampara, que traz segurança, que é um porto seguro e é um referencial. Mas muitas vezes nós andamos em volta da nossa enfermidade e não olhamos para esse Deus de amor, que está voltado a nós, querendo ser o nosso exemplo. Então, nessa noite, o Senhor deseja alinhar o nosso coração, alinhar o nosso olhar e nos ensinar que nós devemos olhar para Ele. Amém? Eu lembro de uma situação, contei aqui pela manhã. O Alex não quer que eu diga isso, mas eu vou dizer. Que quando a gente prega de manhã, a gente tem mania de dizer isso à noite, né? Mas é costume. Que teve um momento da minha vida, eu tive um pai assim, né? Que não foi muito presente, não foi muito amoroso. E que quando eu conheci Jesus, eu sempre conto, eu aprendi a amar Ele. Aprendi que eu precisava derramar esse amor sobre a vida dele. E teve um momento que, eu não sei se você já passou, mas na nossa vida de fé, muitas vezes a gente sente um vazio. Parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus não está escutando a nossa oração. E lá no meu devocional eu falei, Pai, eu tenho sentido a tua falta. Eu tenho me sentido sozinha, eu não tenho sentido o teu abraço, o teu cuidado. E eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor se manifeste na minha vida. E aí Deus foi muito claro comigo e disse assim, eu venho te ver todas as manhãs. Eu falei, Senhor, como assim o Senhor vem me ver todas as manhãs? E Ele repetiu mais uma vez, todas as manhãs eu venho na tua casa. E no dia seguinte eu estava lavando louça, de repente eu escutei uma buzina de uma bis. Não era Deus de bis, tá, gente? Era o meu pai carnal. O meu pai ia todas as manhãs na minha casa me ver. Ia lá, conversava um pouquinho comigo, tomava um cafezinho e ia embora. E aí Deus ministrou meu coração. Eu tenho me manifestado na vida do teu pai todas as manhãs e tenho vindo te ver. Eu falei, Senhor, me perdoa. Porque muitas vezes nosso coração está tão fechado que a gente não vê a manifestação de Deus. E desde aquele dia, todas as vezes que o meu pai chega, a festa é dupla. Porque ele está indo me ver e Deus também está indo me ver. Então, os filhos, eles têm os sinais espirituais acesos para ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes nós, como filhos, ficamos ali lambendo as feridas, andando em volta e não enxergamos o agir de Deus. E olha como Deus é lindo, porque o que Ele estava fazendo era algo profundo, porque Ele também estava curando o meu relacionamento com o meu Pai da terra. Porque quando Ele falou isso, os meus olhos se tornaram bons. Eu comecei a olhar para o meu pai com um olhar diferente, com um olhar de amor, com um olhar de Deus se importa comigo, Ele vem até a minha casa me ver. Quantas vezes Deus se volta com um olhar de amor, mas nós não nos portamos como filhos que estão abertos para receber a presença do Pai? Então, que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. E como eu disse, Deus poderia nos chamar de discípulos, poderia nos chamar de servo, mas Ele nos chama de filhinhos. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 1. E olha como que Deus se refere a nós na sua palavra. 1 João, capítulo 3, verso 1, ele diz, vejam que grande amor o Pai tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Tem diferença de quem é filho e de quem não é? Quem está aqui pela primeira vez? Glória a Deus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Com certeza, Deus deseja te chamar de filho. Deus deseja que você venha fazer parte dessa família. Como o Luiz Henrique falou aqui no começo, se você chegou aqui, você não chegou por acaso. Esse é o seu lugar, é a casa do Pai. E o Pai está em casa. Amém?
Então a Bíblia diz: vejam o grande amor que o Pai tem nos concedido, ao ponto de nos chamarmos de filhos. É assim que Deus te chama. E ele diz assim: e de fato somos filhos. Por essa razão o mundo não nos conhece. Teve uma pessoa que disse isso hoje. Quando eu conheci a palavra, quando eu conheci a Cristo, todos aqueles que me conheciam disseram que eu estava ficando louco. E não é que eu fiquei louco mesmo, porque todo crente é meio louco. Mas é uma loucura no Senhor. Amém? Nós não fazemos parte dessa terra. Nós não fazemos parte desse mundo. Esse mundo para nós é passageiro. Um dia nós estaremos na presença do Pai. Então, enquanto isso não acontecer, nós precisamos nos comportar como filhos. Amém? E se nós somos filhos, nós recebemos amor, nós recebemos disciplina e nós recebemos correção. Nós estamos no mês de setembro, trabalhando em cima de um tema que se chama Mais Profundo. Quais são as áreas que Deus tem dito para você? Você precisa andar mais profundo. Você precisa ter mais compromisso. Você precisa se dedicar mais nessa área. Nós já andamos 70% desse tema, porque nós já estamos em setembro. E algumas pessoas ainda não despertaram nessa palavra. Algumas pessoas ainda não receberam esse tema no seu espírito, porque Deus deseja nos transformar de dentro para fora. Amém? É como se houvesse um banquete que Deus preparou das melhores comidas e nós estamos só observando a comida. Nós não estamos sentando na mesa com o Pai, mas o Pai nos olha e diz: essa mesa é para os filhos. A mesa foi feita para você. Muitos estão andando em volta e comendo de migalhas, só do que resta da mesa. Mas se você abrir o seu coração, você vai compreender no seu espírito aquilo que o Pai tem preparado para você. Amém? Você recebe? Amém. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, verso 5. Espera aí que o Hebreus fugiu da minha Bíblia, gente. Hebreus, capítulo 12, verso 5. Diz assim: e vocês que se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Escute o que o Senhor nos diz essa noite. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Não desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual o filho a quem o pai não corrige? Mas se está sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Tem benefício na disciplina, igreja? Sim ou não? Tem benefício. O pai nunca quer ver o filho dando com a cabeça na parede. O pai não quer ver o filho indo para o buraco. O pai não quer ver o filho desanimado, entristecido, endividado. O pai sempre vai querer corrigir o filho para que ele seja bem-aventurado. Quantas coisas Deus já falou para você esse ano que não agradam o coração dele? Quantos caminhos você já tomou até os dias de hoje, pela sua vontade, e deram errado? Será que não está na hora de olhar para esse pai de disciplina e dizer: Senhor, eu vou ouvir a tua voz. Custe o que custar, eu vou te obedecer. Na hora que os nossos pais terrenos
nos disciplinava. Tem alguém aqui que apanhava de chinelo? Tem alguém aqui que apanhava de pau? De chicote? Oh, tem, olha aí. Tinha uns pais que não era fácil. Com certeza, nesse momento, você pensava assim, não, essa disciplina aí não pode ser para o meu bem. Vai terminar com a minha vida. Muitas das disciplinas que eu recebi da minha mãe foram assim. Mas com o tempo, eu fui entendendo que aquela disciplina ia me causar um benefício. Eu era um tipo de filha que a minha mãe dizia assim, ó, olha, nós vamos em tal lugar e tu não conta pro teu pai. Gente, eu não sei porque eu era infeliz e endemoniada desse jeito. Chegava em casa, eu olhava para o meu pai e dizia, ô pai, nós somos em tal lugar. A mãe disse que não era para te contar. Até para pegar uma criança dessa e dar pau até não querer mais? É disciplina que merece, não é? Glória a Deus, meus filhos são umas bênçãos que não fazem isso. Mas a minha disciplina, a minha correção, foi sem sabedoria, porque meus pais não tinham a sabedoria do alto. Mas causou benefícios. E a Bíblia diz que todo pai que disciplina é porque é pai. E se você não está recebendo a disciplina de Deus, então você não é filho, você é bastardo. Porque se nós andarmos sozinhos, nós vamos andar por lugares que não vão agradar o coração de Deus. Então aqui na igreja a gente é abençoado, porque a gente não tem um líder. A gente tem 1, 2, 3, 4, né? Se você não receber nenhuma disciplina aí e não for ensinado em nada, tem alguma coisa errada. Aí você vem e procura o pastor. Porque um bom líder é aquele que anda com a vara e com o cajado. Ele dá amor, mas ele também dá disciplina. Porque é isso que a Bíblia diz, que nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Porque se nós andarmos segundo o nosso coração, nós vamos andar por lugares que não vão agradar o coração do Pai. Então a Bíblia diz assim, para santificação, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Nós vamos receber a santificação do Pai. Então a disciplina que Deus tem nos dado, os nãos que o Senhor tem nos dado, é para o nosso benefício. Diga, para o meu benefício. Tem portas que Deus tem que fechar. Porque se Ele fizer a gente prosperar demais, a gente Ele não vai ver nem o fiapo do nosso cabelo. Se Ele nos der tudo que nós queremos, como diz aquela canção, né? Se a porta estivesse aberta, eu iria embora. Porque é verdade, o nosso coração é pecador, o nosso coração é interesseiro, a gente prefere as bênçãos do que o Senhor, o Deus da bênção do que o Senhor. Mas Deus está ensinando a igreja a ser filho. Filho permanece na casa do Pai, mesmo que haja dificuldades. Porque quando o seu pai disciplinava você com pau, você pensava em morar com o vizinho? Não, né? Acho que ninguém pensava em morar com o vizinho. Todo mundo pensava, não, é meu pai, vou ter que ficar aqui, não tem como correr. E por que na igreja é diferente? Por que quando Deus nos disciplina, eu vou mudar de ministério? Aqui todo mundo me machuca. Eu já descobri que pastor tem esse título, né? De machucador também. Que isso vem junto com a profissão. Todo mundo que sai, aquele lá me machucou. O pastor me feriu. Mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar aqueles que nos magoam, aqueles que nos ferem. Amém? Foi para isso que Deus nos chamou. Para ser santo como Ele é. Amém? Muitas vezes agimos como filhos que não sabem o que o Pai está fazendo. Mas nessa noite o Pai nos diz, Ele está no controle. Ele está no controle. Deus, tem tanta coisa acontecendo na minha vida. É um furacão. É doença para cá, é doença para lá. Eu não tenho paz. Senhor, onde eu me viro tem uma tribulação. Não pode que o Senhor não está vendo. Deus está no controle. Ele é um Pai de amor. Até nas dificuldades, o Senhor nos ensina. Até nas dificuldades. Porque é no momento em que vêm as turbulências que nós precisamos ser tratados. É lá que Deus vai gerar em nós perseverança. Perseverança. Muitos, no meio da caminhada, no meio da pandemia,
desistiram de Deus. Mas onde Deus está? Com todo esse vírus aí fora, Deus continua no trono. E Ele está no controle. E Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Nele não há falhas. Todas as dificuldades que nós temos passado na nossa vida pessoal, Deus está trabalhando em nós. Deus está mexendo no profundo do nosso coração. Agora nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Pai diz à igreja. Você tem certeza da sua paternidade? Sim ou não, igreja? Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. Vamos voltar lá para 1 João. Agora nós vamos ler o verso 7, que diz assim: Filhos de Deus e os filhos do diabo. Infelizmente, o diabo tem filhos. E em nome de Jesus, aqui não vai ter nenhum filho dele, amém? Aqui diz assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter as características de Deus. E quais são as características de Deus? Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão. E aqui a Bíblia diz: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo. Aquele que é filho, ele não anda na prática do pecado. O pecado é um acidente. Ele não é algo que a gente faz todos os dias. Mas muitas vezes nós, como filhos, queremos passar a perna no pai. É igual lá em casa: mãe, depois que eu fizer tal coisa, eu posso lavar a louça? Mãe, depois que eu ver tal vídeo, eu posso tirar o lixo? É mais ou menos assim. A gente começa a barganhar com Deus. Deus, primeiro deixa eu resolver essa área aqui da minha vida, daí depois eu paro de praticar esse pecado. Deus, eu sou uma pessoa que fico procrastinando tudo, mas daqui a pouco eu vou mudar. Queridos, o pecado da procrastinação, ele é gravíssimo, ele acontece muito no meio da igreja. Diz que vai fazer uma coisa e não faz. Promete e não cumpre. A Bíblia não diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado? O pecado é um acidente. Aí a gente fica falando o pecado, mas não toma postura para mudar. Ah, eu sou preguiçoso. Tá, e você não tem vergonha de dizer isso, sendo filho de Deus? Será que essa característica vem do teu pai? Porque nós precisamos ter as características de Deus. Nós precisamos tomar postura. Se nós temos um pai de amor, um pai de disciplina, um pai de correção, um pai que é exemplo, nós também precisamos ser exemplo. Eu sonho e oro por uma igreja em que eu não vou precisar ir em muitos lugares. Que Deus vai levar a igreja a esses lugares. Porque muitas pessoas nos ligam e falam: pastora, pode ir comigo orar em tal lugar? A gente pode. Com certeza, a gente está aqui para isso. Mas vai chegar o tempo em que vocês vão dizer: Pastor, eu estou indo em tal lugar orar. Tu ora por mim? Tu cobre a minha vida? Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele é cheio de Deus. Amém? Então, essa história de dizer que não está preparado é balela. Essa história de dar desculpa para Deus. Ah, mas eu ainda não estou preparado. Ah, mas eu ainda não... Você é filho de Deus. Toma posse, abandona o pecado e vive a santificação. Amém? E aí a Bíblia diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Sou eu que estou dizendo isso? Não. É a palavra de Deus que diz. Então, se você é filho de Deus, se comporte como um filho de Deus. Amém?
A Bíblia também fala, em João 8,44, tendes por pai o diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Quando Deus me deu esse versículo, eu falei, Senhor, vamos conversar aqui eu e tu. João 8,44. Tendes por pai o diabo, que é mentiroso e pai da mentira. É isso que tu quer que eu diga à igreja? É isso que eu quero que tu diga à igreja. Porque nós ainda achamos o pecado da mentira no meio do reino de Deus. Sabe aquela mentirinha para se safar? Mas como é que eu vou falar a verdade? Eu vou ficar mal com aquela pessoa. Isso, fica mal com Deus. Fica mal com Deus. Como que pode, queridos? Nós sermos filhos de Deus, estar mais preocupado com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, e desagradar o nosso Pai Celestial. Com Deus, as coisas precisam ser retas. Ele deseja te dar o melhor. Ele deseja te santificar. Então, o Senhor está falando ao nosso coração. Ele está nos disciplinando. Seja santo como Ele é. O desejo do nosso Pai é que venhamos entender o nosso lugar de filho, deixar os enganos, nos comportar como filhos celestiais e deixar que Ele ocupe o lugar dele em nossos corações. Nós cantamos essa canção, né? Aqui. Senhor, entra aqui, faz morada, mora no meu coração. Esse aqui é o teu lugar. E Deus deseja que esse seja o lugar dele. Ele não deseja dividir esse coração com outras pessoas. Ele deseja ser o centro. Eu falei aqui pela manhã, Deus, muitas vezes, o que a gente faz aqui na hora do louvor? Nós cantamos canções, mas nós não adoramos. Sabe por quê? Porque a gente só adora aquilo que a gente conhece. É ou não é? Eu não vou adorar aquilo que eu não conheço. Então, se nós conhecermos Deus na sua íntegra, no profundo, na paternidade celestial, nós vamos adorar Ele verdadeiramente. Muitas vezes nós que estamos aqui no altar, nós pegamos a responsabilidade e nós ficamos nos cobrando. Por que a igreja não adorou? Por que a igreja está morta? Por que a igreja não levanta os braços? Por que a igreja não está fluindo? Mas não é nossa responsabilidade. Nós somos os ministros. Mas a responsabilidade é de cada um adorar a Deus. A responsabilidade é de cada um de nós viver em santidade para agradar o coração do Pai. Amém? Você está entendendo, igreja? E como que Deus provou o seu amor por mim e por você? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 32. Vocês estão aí? Amém? A Bíblia diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 5, 8. Olha o que a Bíblia fala. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, o que a palavra de Deus diz? Que Deus provou o seu amor, dando a vida do seu Filho por nós. Você consegue entender que lugar é esse que você ocupa no coração de Deus? Ele entregou o próprio Filho por você. E o que Ele espera de nós? Obediência. O que Ele espera de nós? Intimidade. Relacionamento. E muitas vezes a gente acha e diminui o poder de Deus. Ele diz aqui: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Muitas vezes nós diminuímos o poder de Deus, esquecemos daquilo que Ele fez. E Ele diz assim, Ele não fez algo por você quando você merecia. Não, a Bíblia diz quando éramos pecadores. Ele não pegou alguém cheirosinho
bonitinho que já servia. Não. Ele morreu por mim e por você, quando nós éramos pecadores. Hoje, você já não é mais um pecador. Amém? Você recebe? O pecado não faz mais parte da sua vida. E você vai abominar tudo aquilo que vem do inferno. Nessa noite você vai arrancar de você tudo aquilo que tem impedido você de andar no mais profundo. Amém? O que o pai espera de um filho? O que Deus espera de você desde janeiro de 2020? Nossa, essa pergunta que doeu em mim. Porque eu comecei a pensar, o que Deus está esperando de mim desde janeiro de 2020 que eu ainda não fiz? Quais são as coisas que Deus está esperando de mim como filha? Nós, como pais, esperamos dos filhos. Nós esperamos honra, nós esperamos gratidão. Como é triste quando um filho é ingrato, né? Quando você se esmera, você faz de tudo por ele e ele é ingrato. Aquilo dói na alma. E eu fico imaginando o coração de Deus. Quantas coisas Deus já esperou, já se voltou a nós, já fez por nós, esperando uma atitude, e nós continuamos no mesmo estado de paralisia espiritual, de atitude de quem não é filho. Filho tem prazer de andar com o pai. Os meus filhos, eles têm prazer de deitar na cama com a gente. E lá em casa é uma briga, porque eu tenho 2, né? Então eu tenho que ficar no meio. Aí o pequenininho sempre se passa. Ele sempre quer mais, né? O caçula. E eu fico imaginando que é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Ele quer os filhos perto, tendo prazer na presença dele. Não é cultos de domingo. Não é momentos em que a gente prepara a adoração, mas é lá no secreto. O privilégio de ouvir Deus não é só para os pregadores, não é só para os intercessores, não é só para os líderes, é para você. Diga, eu recebo. Deus quer ouvir a sua voz. Talvez nesse tempo você criou mágoas de Deus e você precisa novamente se reconciliar com Ele. E você precisa tomar atitudes não de filho mimado. Ai, Deus não me deu isso, então eu não quero mais. É tempo de ser maduro, é tempo de tomar postura, é de se alinhar na presença do Pai. E eu quero que você saiba que esse Pai de amor está aqui. Amém?